Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então, assim, o esquema é pesado, eu não vou dar muitos detalhes, porque temo pela minha vida, algo do tipo. O Mobilon está saudável, o Mobilon é novo, ele não tem nada que comprometa a saúde no momento, então mais ou menos. Novo mais ou menos. Ele está gravando de algum lugar do Brasil. Mas se ele desaparecer, vocês já sabem que alguma coisa aconteceu, né? Tá registrado aí. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. Uma extensão prometia encontrar os melhores descontos para o consumidor e agora está no centro de um escândalo. Trata-se da Honey, acusada de roubar comissões milionárias de influenciadores e enganar o comprador de fato. A coisa foi tão feia, mas tão feia, que até o Google teve que se meter para ver se organizava essa bagunça aí. Então no episódio de hoje a gente conta esses detalhes absurdos dessa história e compartilha também um pouco do que acontece nos bastidores do mercado de afiliação. E aí um spoiler, é muito, mas muito mais sujo do que você imagina. Do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu estou chocado e eu participei desse episódio. É feia a coisa. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast, corre lá no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito, se você não estiver seguindo ainda, e aguenta aí que a gente já começa. A Wise é a conta global que permite enviar, gastar e converter dinheiro para dezenas de moedas. E agora é a vez de empreendedores e pequenos empresários com atuação internacional se beneficiarem desse serviço. Pois é, com a Wise Empresas, você conta com a facilidade da Wise para gerenciar suas finanças internacionais, tanto na hora de receber de clientes estrangeiros, quanto para pagar fornecedores de fora do país. São mais de 40 moedas à sua escolha para receber pagamentos, ou seja, é uma camada extra de proteção contra a variação cambial. E além disso, você pode efetuar pagamentos internacionais em mais de 70 moedas e também sacar dinheiro instantaneamente. Tudo acontece na mesma conta e com suporte em português 24/7. Isso, com o Wise Empresas, você que é PJ pode atuar no mercado internacional com menos dor de cabeça. Então abra sua conta e receba dinheiro sem perder dinheiro. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 22 minutos e 44 segundos. Bora lá, Josué. Por onde a gente começa aí? Começar com uns curtinhos aqui, tivemos alguns recados bem pequenos. Vou começar lendo alguns deles. O Renato Nascimento, lá no WhatsApp, ele falou: sobre o episódio da Alexa, melhor citação. Deixa o brasileiro sonhar, cara. Aí, Veloso, Tassos. Isso é de quando o Tassos falou que talvez chegasse barato aqui e tal, né? E o Mobilon não tava muito levando muita fé nisso. Eu tô sendo um pouco mais cético, o Tassos tá mais esperançoso nessa. Deixa o brasileiro sonhar, cara. O Edu Canja. Você fala canja, mas se escreve com 2 quatros no lugar dos as, galera criativa, né? Diz o seguinte: isso do exemplo de Palmeiras disputar o Mundial em Tóquio foi maldade, kkkk. Não entendi, por que foi maldade? Então, esse comentário foi eu que fiz no episódio, mas eu vou explicar aqui, só pra galera que não ouviu ou não lembra. Eu tava falando sobre uma possibilidade, um futuro em que a Alexa tá atenta aos seus hábitos de compra e, digamos, o dono dela é um cara que vai muito em estádio, torcedor fanático, então automaticamente ela já fica atenta a preços de ingressos e tal, tipo, por si mesma, sem precisar de ordem, ela vai lá e fala: tô com esse ingresso aqui, já tô prestes a comprar, quer que eu termine a compra e tal? Aí, na hora que eu tava dando esse exemplo, eu falei: final do Mundial, o Palmeiras vai jogar e tal, quer que eu compre o ingresso pra você? E aparentemente a comunidade palmeirense ficou um pouco ofendida comigo. Em minha defesa, só quero dizer que eu não entendo de futebol, literalmente. Esse foi um exemplo aleatório que eu pensei na hora. Eu não sei, assim, o que cutucada foi isso. Me explica, por favor, Mobilon. Vou explicar, porque eu sou palmeirense. Vamos lá. O Palmeiras, ele é o primeiro campeão mundial
mundial da história. Em 1951, aconteceu o primeiro campeonato mundial, depois da Copa de 50, que o Brasil perdeu pro Uruguai, né? No Rio de Janeiro, no Maracanã, aquela fatídica lá. E o Palmeiras ganhou, foi aqui no Brasil, chamou-se de Copa Rio, esse foi o nome, mas era considerado por todo mundo na época o primeiro campeonato mundial, porque ele seguia os moldes, inclusive, que a FIFA começou a aplicar ali, a testar em 2000, né, quando o Corinthians ganhou aqui no Brasil também. Ah, sim, isso eu lembro. Então é muito parecido o formato, e hoje a FIFA faz um híbrido, você tem que ganhar os principais campeonatos e tal, que já era assim, mas depois você vai pra essa fase que tem um mini campeonatozinho, né, e é o Intercontinental, isso que é o considerado mundial. Até o mundial chama Intercontinental, né? Então fica essa piadinha de que o Palmeiras não tem mundial, porque o Palmeiras ganhou lá atrás e depois nunca mais. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão nunca vai acabar, é eterna, né? Mas disputar, o Palmeiras disputou recentemente, perdeu, né, pro Chelsea 2-1, mas disputou, faz 3 anos, tava lá. 2, 3 anos, sei lá. Sem saber, mexi numa ferida dos palmeirenses, eu peço desculpas, não foi minha intenção. Eu realmente só falei qualquer exemplo que me veio à cabeça, porque esse é o tanto que eu entendo de futebol. Não, esse Educan já deve ser corintiano, por isso que ele tá zoando. Certeza. E seguindo aqui, João Paulo Pressoto comentou lá no Spotify essa. Não recomendo ouvir esse episódio perto de uma Alexa, ela fica meio agitada, com certeza. A gente falou isso no episódio, mas eu fiquei imaginando a Alexa durante 1h30 quase de episódio, ouvindo a gente esculachar ela, falar mal pra caraca, e de repente ela decide que ela não vai mais ligar a luz do cara que tá ouvindo, alguma coisa do tipo, vai se vingar dele, sacou? Grandes problemas, não vai ter ligado a luz mais pela Alexa. Ai. Vamos lá, agora vamos comentários mais longos e tal. Temos aqui um do Robson Freitas, ele deixou lá no Telegram, disse o seguinte: a Alexa lá de casa ficou um bom tempo sem uso. Apenas as crianças que chegavam e ficavam enchendo o saco pedindo coisas pra ela, pra ver que até elas perdiam a paciência com a burrice da Alexa. Vejam só. Ano passado, comprei vários dispositivos pra conectar, como bocais inteligentes, dispositivos pra controlar a TV, área, etc. Desculpa, Mobilon, mas foi só assim que ela passou a ter uma utilidade maior. E mesmo tendo essa função tecnicamente simples, nem sempre ela faz da forma correta. Porque às vezes se pede pra ela desligar ou ligar uma lâmpada e ela diz que não entendeu a pergunta ou pergunta qual lâmpada. Exato. Né? Isso quando não obedece ou simplesmente diz não entendi. A Alexa só é legal nos primeiros dias que você compra. Depois de um tempo, você percebe que não tem tanta utilidade, pois assim como foi dito no episódio, ela é um dispositivo para acessar o ecossistema da Amazon. E sendo bastante sincero, não é um ecossistema, pelo menos aqui no Brasil. Configurei algumas rotinas, como acender a luz da garagem e apagar em determinados horários. Isso funciona bem, mas fiz outra rotina que deveria fazer. Entre as 5 e 6 horas, que é o horário que normalmente levanto para me arrumar e trabalhar, ao ouvir o barulho de água, a Alexa deveria passar informações de trânsito do trajeto que ele faz para o trabalho e também um resumo de notícias. Funcionou bem uns 2 dias. No terceiro em diante, funcionava quando queria e depois não funcionou mais. Se ela passar a executar rotinas como essa, já é um avanço significativo, porque a experiência atual é péssima. Tecnicamente, o problema é que a Alexa, e eu vou falar das duas aqui que eu vi esses dias essa explicação. Alexa e Siri, elas têm um funcionamento um pouquinho diferente. A Alexa, ela é feita para funcionar com comandos diretos. Então é como se você estivesse abrindo, para quem é programador, né, o terminal ali que você dá comando. O prompt de comando do Windows, vai. Mas você tem que saber o comando exato que você vai dar, né? Então CD... 2 pontos, não sei o que lá. Você quer ser uma pasta específica, né? Você tem que saber o comando exato, você tem que saber no prompt, né? Você tem que saber se a letra tem que ser maiúscula ou minúscula, isso muda o comando, né? Tem um monte de coisa. Alexa é a mesma coisa. Então, se você não acertar o comando exato, ela não vai fazer. Ela erra. Sim. Às vezes ela erra porque ela também não consegue reconhecer direito a palavra. E aí são limitações dessas tecnologias mais antigas de reconhecimento de voz, né? Então, são 2 problemas aí que podem acontecer no meio do caminho até ela executar um comando. E eu falo que a casa conectada é um saco justamente por isso. É um saco, primeiro, falar com um dispositivo, é mais fácil eu apertar um botão. E segundo, falar sabendo que tem todo esse problema no meio, toda essa fricção. Dela não entender o que eu tô falando, ou de eu ter que formatar na minha cabeça um comando numa sequência exata, que não é natural do ser humano, né? Não tem nada de natural em você ter que parar, pensar e falar assim: Alexa, por favor, acenda a luz. Sei lá, por favor não, né? Mas acenda a luz, tarará. Não é natural, né? Então, eu acho isso um saco. Beleza. A Siri, por que ela é pior, mas tecnicamente é melhor, né? Ela tenta interpretar o comando. Só que ela tem uma tecnologia antiga que na época não tinha tecnologia para fazer isso muito bem. Então, ao tentar interpretar melhor o comando e não ser um comando exato, como é com a Alexa, ela acaba se embananando sozinha, né? Então,
o resultado final é que a Alexa terceiriza o ônus do problema pro usuário. Então, se ela não entendeu, a culpa é sua, né? Sim. E a Siri é tipo assim, você não sabe falar direito, Deus te ajudar. E ela é mais burra que você. E ela não consegue executar, né? Enfim, então é isso. A questão toda de casa conectada tem a ver com isso pra mim. Primeiro, começa que não faz sentido pra mim dar comando pra acender luz, além de, quero fazer uma gracinha, ou em momentos específicos que eu tô com uma preguiça, sei lá. Muito específico, não trocaria um botão por isso, tá? Eu prefiro até abrir um app no celular e apertar o botão virtual ali, do que dar o comando por voz. Mas é isso, curiosidade, só queria deixar essa curiosidade aí. Quem sabe com LLM isso mude, né? Não sei. Cara, eu me sinto da mesma forma com casa conectada, assim, eu nunca... Já vi alguns amigos que usam, tal, pra acender luz, etc, fazer algumas automatizações. Sei lá, me parece que a energia economizada é baixíssima, sabe? Acender uma luz, sabe? Normalmente, o lance da luz é o exemplo mais claro, porque acho que é o exemplo mais comum também, que as pessoas usam. E aí, tipo, outras coisas do tipo... Sabe, tocar uma música, abrir um vídeo e tal. Tipo, a chance de errar é tão grande que digitar sabe, no computador ou abrir no celular e jogar na televisão me parece mais seguro do que pedir, sabe, pra uma máquina que talvez não me entenda resolver. Então, tipo, não sei, cara. Também sempre me pareceu uma coisa muito distante, com usos específicos demais pra maioria das pessoas, assim. Então, eu realmente também não me vejo usando pra esse tipo de aplicação de casa conectada. Pelo menos as aplicações que a gente tem hoje em dia não me chamam muito a atenção. Vai funcionar o dia que por uma entidade ali, uma assistente que tá te ouvindo o tempo todo, que você não tem que dar comando, tipo, chamar ela pelo nome, e que você possa falar, tipo, rapidinho, acende aí, saca? Como você faria com um ser humano. Seria mais fácil, mas ainda assim... O botão pra mim vai ter que estar lá. Eu acho que ainda assim... O botão nesse caso, não é a menor fricção possível, saca? Menor que isso, só a possibilidade de você acionar remotamente quando você precisa. Mas são casos específicos também, não é sempre que precisa. Mas então, esse lance da fricção... Tô olhando aqui um outro comentário, que é do Miguel Soares, que ele deixou no WhatsApp, e ele cita um exemplo que me pareceu interessante, assim, tipo, é um exemplo só, acho que isso não é um selling point pra mim, mas ele fala aqui, ó, se a nova Alexa conseguir facilitar ainda mais a criação de rotinas entre aplicativos, já seria bem legal. Por exemplo, com o comando Alexa, passar aspirador quando eu sair de casa. Ela monitora o ambiente com sensor de presença e quando vazio, aciona o aspirador robô. Seria bem legal. Nesse caso, eu consigo ver uma lógica, né? Tipo, tudo bem, o aspirador robô passando ali pode ser uma coisa meio irritante quando tem gente em casa, sabe? Tipo, pode ter algum acidente, qualquer coisa desse tipo. Enfim, se a Alexa conseguir entender... Tipo assim, no momento em que a pessoa sair de casa, que não tiver ninguém, é hora de ligar o aspirador, tem menos fricção ainda, sacou? Nesse caso que você citou de fricção. Sim, aí sim. Mas aí acho que vai vai no sentido disso que eu acabei de falar, da linguagem ser mais natural, né? Tipo, acende aí pra mim. Porque daí você vai falar com o assistente sem pensar em comando. Tipo, a hora que eu sair, passa o aspirador aí, saca? É isso. Você não vai pensar mais numa forma de comando, numa forma de deixa eu imaginar uma rotina para Alexa. Então deixa eu planejar uma rotina, planejar um esquema de sensores, planejar um esquema de conexões aqui, qual que vai ser o assistente que eu vou usar, onde que tem que estar o assistente, qual que é o padrão da cortina, o padrão da lâmpada, entende? É um mundo onde a tecnologia é avançada o suficiente pra ser natural e você poder falar, passa aí o aspirador que eu saí, beleza, entendeu? Aí sim. Um outro ponto que o Miguel também chama atenção, falando sobre LLM, ele diz o seguinte, outro ponto é que hoje já é possível utilizar o ChatGPT na Alexa e assim deixar ela mais inteligente. Basta ativar o skill modo turbo. Tá aí a informação, não sei se todo mundo sabe disso, mas aparentemente dá pra utilizar o ChatGPT na Alexa nesse modo turbo e aí provavelmente ela vai entender melhor, já que LLMs fazem isso. E o último comentário aqui, deixado pelo Alisson lá no Spotify também, Spotify bastante presente hoje, falou o seguinte, Mobilon, específico aqui pro Mobilon, você debochou dos entusiastas do metaverso e das casas inteligentes, mas é um jovem entusiasta dos robôs pessoais. Jovem entusiasta. Tendo isso em vista, quais tecnologias vocês acreditam que vão se massificar, pelo menos aqui no Brasil? Um pequeno exercício de futurismo aqui da nossa parte. Complicado, hein? Complicado. A gente tá num momento de estagnação, assim, não estagnação, mas amadurecimento tecnológico, né? De dispositivos
em massa. Eu não sei em que momento que vai aparecer um outro dispositivo que vai ser tão popular quanto o smartphone. Então vamos ter isso em perspectiva, porque qualquer coisa que a gente citar com vai massificar, é difícil que seja massa no sentido smartphone, porque o smartphone se tornou o centro de tudo da nossa vida. Então a gente não vai precisar comprar, tipo, essa ilusão de que todo mundo vai ter que ter um smartwatch, todo mundo vai ter que ter um óculos de realidade aumentada. Não, as pessoas não estão nem usando notebook e computador mais, sabe? O centro é o smartphone e é isso. Pra maioria das coisas tá bom. É difícil, vai demorar um tempo pra aparecer outro que seja tão disruptivo assim, saca? Um outro dispositivo. Dito isso, obrigado pelo jovem. E sobre... primeiramente. E sobre entusiasta de robôs, bom... Eu gosto da ideia porque o robô é uma máquina de produtividade genérica. Se ele existir, vai surgir, né? Não sei porque eu coloquei esse se, né? Mas quando for, como na ficção, ele é uma máquina de produtividade genérica. Por que eu tô falando isso? Para organizar as coisas no estoque da Amazon, tirar de uma caixa e colocar em outra caixa, em um armário, existem máquinas que você pode desenhar e projetar para isso que seriam muito mais eficientes do que um robô humanoide. Isso é um fato, né? Para, sei lá, cozinhar, mexer no fogão, cozinhar, também existem formatos de maquinário que você pode desenhar e colocar uma LLM. Já existem, inclusive, alguns chefes de cozinha assim, robóticos que são mais eficientes do que um humanoide com um formato humano. Entende? Mas a graça de um robô, de um humanoide nesse sentido, é que você pode interagir com ele como se fosse um ser humano, com linguagem natural, olhando, apontando, etc. E ele vai poder fazer virtualmente as mesmas coisas que você poderia fazer, ou um pouco mais, porque ele teria uma mobilidade superior, força superior, entendeu? Velocidade superior. Tem aqueles robôs que já giram ao contrário, dão cambalhota, né? Faz de tudo. Então, assim... Breakdance. Exato. A graça do robô é que é uma solução genérica para tudo. Ele pode não ser a solução mais eficiente para coisas específicas, falando em indústria, em aumento de produtividade de um país no geral, mas para tarefas domésticas ou para alguém que precisa de alguma coisa que dê conta de várias coisas e não é nada específico, saca? A ideia de um robô humanoide assim é brilhante, é incrível. Não é brilhante no sentido de, né, não é nova, mas é incrível. É por isso que, sim, eu acho que é uma ideia muito legal, é uma visão muito legal, assim, uma realidade onde os robôs estão aí. E pelas projeções, por afirmações, bom, não sei até onde dá pra levar a sério também, né, mas o Elon Musk fala que 30 mil, 35 mil dólares, né, as projeções dele para preços de robôs no futuro próximo. O valor por cabeça, né? Tá. Tipo, comprar um robô e tal. Sim, acho que dá pra levar a sério, assim, uma ideia que faz sentido. Seria tipo um carro. Você, em vez de comprar um carro, você vai comprar um robô. Você vai comprar um carro e um robô, né? Mas enfim, e aí a gente começa a ter igual um mercado automotivo, que primeiro quem vai comprar é quem tem, óbvio, mais condições. Eventualmente você vai comprar um robô usado, e os robôs vão melhorando, entendeu? Aquela coisa meio mercado automotivo mesmo. Enfim, então é isso, eu tenho um certo fascínio por essa ideia, assim, por essa realidade. Eu acho que realmente vai ser o momento que as coisas vão mudar radicalmente. Porque uma coisa é você ter um assistente virtual que você pode conversar e ele entende, ele faz coisas pra você. Outra coisa é você ter um assistente que é físico, ele pode fazer coisas físicas, inclusive, pra você. Então aí já começa a mudar um pouco as coisas. É engraçado porque eu tinha muita dificuldade em levar robôs a sério, justamente por conta da ficção e, sei lá, porque a gente já viu tanta coisa da ficção que já tava no imaginário e seria de se pensar que, sabe, os cientistas que cresceram com aquelas coisas, os pesquisadores, os empresários, enfim, teriam investido, aquilo aconteceria, e não rolou. Tipo, a gente não tem, sei lá, skate voador na rua, carros voadores. É outra parada que é de imaginário, de ficção científica, assim, que é o clichêzão, né? A gente até viu, algumas semanas, né, o vídeo de uma empresa que disse que criou um protótipo de carro voador. Aí eu mostrei pro Mobilon e ele falou, cara, isso aí é um drone gigante que não serve pra nada. Tá ligado? É um drone com roda de bicicleta. E uma carroceria, entre aspas, super cheia de aberturinhas assim pro ar passar. E mesmo que a gente tenha, entre aspas, carro voador por aí, de startups que querem pensar soluções pra essa área, tipo, não são carros voadores como a gente imagina. Tipo, não são. O nome, a gente dá esse nome, assim, acho que muito mais no sentido comercial, mas, sei lá, são aqueles VTOL, né? E, enfim, são elétricos tipo e tal.
mini helicópteros ou Exato. super drones. Não são no sentido que a gente imagina, tipo, De Volta pro Futuro, né? Então, tipo assim, são coisas de imaginário, de ficção científica e etc. que, assim, não existem na realidade. Não deu muito certo, não fez muito sentido. Então, eu meio que colocava robôs nessa mesma pilha de coisas, assim. Mas parece que tem mais gente investindo nisso. Não só o Musk com os robôs da Tesla lá e tal, mas tem outras startups pensando em soluções envolvendo robôs de verdade. Até mesmo alguns mais engraçadinhos, tipo, que aparecem nas CES da vida, da LG, são robôs ali para pequenas tarefas domésticas, enfim. Tipo, tem empresas que estão olhando para essa direção e fazendo protótipos, estão fazendo algumas coisas nesse sentido. Eu achava que nem isso ia rolar, mas pelo visto tem algum movimento rolando. Não, cara, a China tá voando, assim. Tem várias empresas lá que estão fazendo robôs que você olha parece mais impressionante até do que esses modelos da Tesla, do Elon Musk, saca? Então, enfim, Boston Dynamics, que era o grande nome da área, né? Hoje, coitada, tem várias outras já. Então, eu não levava a sério também um pouco por conta da Boston Dynamics, que os exemplos eram sempre meio bizarros, era sempre a galera chutando o robô, saca? O robô fazendo parkour. Eu ficava tipo assim, tá, beleza, tá ligado? Tá, beleza, interessante, mas por que a gente no futuro vai ter as corridas de robôs com parkour, a gente vai apostar no robô, tá ligado? Qual que é o objetivo disso? Eu achava meio engraçado, assim, mas... Enfim, os tempos estão mudando. A Boston Dynamics, ela acho que foi essencial para a popularização da tecnologia, para o desenvolvimento da tecnologia. Assim, se você pega a Tesla lá em 2003, qual que era o grande diferencial ali da empresa no começo? Não era ter um carro elétrico, porque em 1900 rolou essa discussão se ia ser carro elétrico ou a combustão, saca? Já existiam motores elétricos. A combustão venceu pela praticidade do reabastecimento e tal. E nem tinha tecnologia naquela época para baterias, etc. Então, o grande diferencial da Tesla eram as baterias. Era investimento em desenvolvimento de tecnologia de bateria para fazer carros com duração maior, né, longas distâncias. Só que a gente chegou num momento hoje que essa vantagem que a Tesla tinha, ela perdeu, porque esse desenvolvimento de tecnologia, você não deixa fechado na empresa para sempre. Já foi absorvido por um mercado como um todo. O mundo inteiro já tem tecnologia. A BYD, com essa tecnologia de lâmina, saca, já tá mais avançada com tecnologia de bateria. Enfim, então a vantagem se perdeu. Boston Dynamics é a mesma coisa. Todas essas experiências que pareciam bobagem e tal, eles estavam desenvolvendo tecnologias para chegar num formato do robô que consegue ficar em pé, se equilibrar como um bípede, né, igual os seres humanos conseguem, mas... E fazer parkour. se quiser, fazer o que ele quiser, né? Enfim, afinal, o robô vai ter também suas escolhas próprias. Se ele quiser fazer parkour, o problema é dele. Mas enfim, agora essa tecnologia tá popular. Todo mundo já tem acesso à tecnologia, né? Então... Por isso que China tá aí, não é impressionante ver a Tesla fazendo ali os robôs rapidinho, já lançou no mercado ali não lançou, né, mas já apresentou ali os modelos de robô, porque é isso, Boston Dynamics engatinhou para que todas essas conseguissem agora literalmente andar, né, esse é o ponto. A Boston Dynamics fez parkour para que todo mundo pudesse andar normalmente e efetuar tarefas básicas no dia a dia. É isso. Comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. Curioso, né, que a gente decidiu gravar esse episódio hoje do Tecnocast, esse assunto aqui, e a gente nem tinha se ligado, né, Josué? Que era a semana do consumidor. Descobrimos rolando agora. Aí. Ana falou pra gente agora antes de começar a gravar. Então, acidentalmente contextual esse programa com essa semana, mas queria começar perguntando pra vocês já qual que é a rotina de vocês quando vocês vão comprar alguma coisa pela internet hoje, né? Tá muito popular hoje em dia grupinho de WhatsApp com promoções, achados do TB ali, né? Que a gente tá sempre colocando várias coisas também. Mas tem outras ferramentas, tipo extensões de navegador, aplicativos que dão notificações, cupons de desconto. A galera mais antiga também cria as notificações por e-mail, né? Tipo, quando bate o preço, recebe por e-mail. O que vocês usam aí no dia a dia? Vocês têm alguma coisa? Cara, eu tenho lojas preferidas, que eu sei que geralmente tem um preço melhor, e eu costumo entrar nelas, então
Tanto para vestuário quanto para eletrônicos, eu tenho algumas, assim, que eu já vou. Mas eu ainda uso os comparadores de preço, né? Em plataformas de comparar, para ver histórico também. Eu costumo ver bastante essas coisas antes de comprar alguma coisa mais cara, tipo um celular, uma coisa para notebook, né? Acessórios, assim. Eu vou para esses sites. Agora, eu sou uma pessoa muito influenciável. Então, se eu vejo conteúdo maneiro, assim, passando no Instagram, tem um produto legal que me chama atenção, eu geralmente clico ali e, pô, muitas vezes eu compro, né? Principalmente com roupa, coisa de cabelo, eu compro. Maquiagem, eu compro essas coisas. Então, eu procuro coisas mais, né? Pesquiso quando são coisas mais caras, mas coisas um pouco menos caras eu sou super influenciável. Então, tô passando ali, apareceu um conteúdo legal, isso é legal, cliquei e comprei. Sou dessas. Às vezes eu não compro quando passa no Instagram porque eu tenho preguiça de comprar pelo celular. Ah, você aí ainda é eu salvo o assim. link, 100% assim. Eu já abri mão disso. Eu era assim também, mas eu agora eu salvo o compro. link, eu falo assim, a hora que tiver no computador eu compro. E aí é bom que depois eu vou pro computador e falo assim, eu nem queria isso de verdade, vai, deixa pra lá, eu não compro. Sim, Economizo. computador é coisa séria, celular não, né? A isso, geração passada. Dá muito trabalho ficar digitando ali, tá? Eu sigo uma dinâmica meio parecida com a da Ana. Eu tenho minhas lojas preferidas. Aí depende do tipo de produto, né? Por exemplo, se eu quero algo que eu sei que é um pouco mais barato ou que é um pouco difícil de encontrar, eu já vou no Mercado Livre ou no Shopee, né? Porque geralmente você encontra de tudo nessas lojas. E aí eu vejo qual delas tem o item que eu quero mais barato, né? Ou também considero o prazo de entrega, dependendo da urgência, né? E aí, quando eu vou comprar algo que tem um valor maior, por exemplo, geladeira, um fogão, alguma coisa que realmente precisa de uma pesquisa mais elaborada para você não sair num prejuízo, aí eu geralmente eu pesquiso pelo Google Shopping. Só que depois que eu escolho a loja, aí eu vou atrás de um cupom de desconto. Eu não fecho a compra de imediato, né? Uhum. E geralmente eu diria que em 70% das vezes que eu faço esse esquema, eu acabo encontrando algum cupom de desconto, né? Ou então, pelo menos, algo que ofereça alguma vantagem. Por exemplo, um frete de graça, ou, sei lá, uma entrega mais rápida, né? Que geralmente isso acontece quando o produto vem de outro estado, né? Que geralmente demora mais, e aí eles colocam uma transportadora, alguma coisa. Então, geralmente, funciona bem. Agora, quando é um item que eu sei que é muito específico, por exemplo, o dia desses eu tenho um Game Boy Classic, aquele primeiro da Nintendo, e ele caiu no chão e soltou a tela. Ele não quebrou a tela soltou. Só que na hora que eu fui colar, eu a cabeça boa, eu usei Super Bonder. E não pode usar Super Bonder, porque o Super Bonder mancha a tela. Então eu tive que comprar uma outra tela pra substituir. Eu falei, cara, será que tem? E tem. Por incrível que pareça, eu achei no Shopee. E então, assim, esse é o tipo de coisa que eu já nem considero o preço, né? É porque eu sei que eu vou onde tem o produto porque ele é um produto escasso. Agora, quando eu tenho a chance de pesquisar, eu gosto de fazer isso geralmente em finais de semana, quando eu tô com mais calma, assim, porque aí é aquela lógica de você não ir no mercado quando você tá com fome, sabe? Sim, quando você tá muito fazendo importante. algo... Exato. Quando você tá fazendo algo que você vai gastar mais, faz com calma, dá uma pesquisada. Às vezes a promoção vai falar assim, olha, o produto tá acabando, não tá acabando, pode ser só uma pressão ali, uma jogada de marketing pra fazer você tomar a decisão mais rápido. E aí eu vou pesquisando. Achei uma loja legal? Beleza, agora eu vou ver se tem cupom de desconto. Geralmente dá certo. Eu não tenho um método específico para quando eu vou comprar alguma coisa. Geralmente vai da ocasião. Eu diria que tem só uma categoria de produtos que eu meio que só compro atualmente quando eu sei que tem desconto, que são livros impressos. Porque os livros tiveram um aumento de preço em médio nos últimos anos, então eu tenho comprado menos, e quando eu compro é porque tem alguma promoção. Tipo, a gente vai começar a Semana do Consumidor, mas já tá rolando um esquenta, eu já comprei livro nesse esquenta porque eu sabia que ia estar mais barato e tal. Então, isso se repete com algumas outras coisas, do tipo, putz, eu vou porque eu sei que tem um desconto ali. Mas, assim, em termos de usar extensão e tal, eu uso só uma de cashback, eu uso do Melius, né? Que é bastante utilizado. Eu não costumava usar, mas minha esposa que manja mais disso, então ela falou que você tá perdendo dinheiro, tem que começar a usar cashback e tal, então eu comecei a usar. E fora isso, tô em um outro grupo, mas eu confesso que, assim, foram pouquíssimas compras que eu já fiz por conta de ofertas em grupos, assim. Talvez porque não tenha passado por muitas coisas que eu realmente precisava, assim. Assim, nunca rolou uma compra de impulso por conta de um grupo, mas tô presente lá porque vai que tem alguma coisa legal. Minha esposa agora tá num outro grupo. Grupo de bebê, grupo de fralda. Exato, é o que eu ia falar agora, exatamente. tem um grupo de grávidas que minha esposa faz parte e, cara, a gente já comprou coisas usadas lá, tipo, em perfeito estado, perfeito, assim, novas, tipo, muito mais baratas do que a gente acharia em qualquer loja. Então, pra isso, vale
assim, incrivelmente a pena caso, assim, você está grávida ou você, esposa, namorada está grávida, entra em grupos assim que, cara, realmente você vai economizar uma grana e vai conseguir coisas boas. A gente tá puxando esse assunto porque a gente vai discorrer um pouquinho hoje sobre o mercado de afiliação, né? Um papo meio sobre negócios, mas é um mercado meio obscuro pela forma que ele funciona. Envolve coisas que as pessoas não estão vendo, né? Tipo, adicionar um cookie na sua máquina, te redirecionar para uma URL para fazer o tracking. E tem certas questões técnicas sobre o funcionamento dessa parte de afiliação, de como faz o traqueamento, que as pessoas não fazem ideia. E é isso, vamos puxar os tipos, né, para a gente discorrer um pouco sobre eles. O mercado de afiliação, o global, né, ele é estimado em cerca de 16 bilhões de dólares e ele quase que dobrou de tamanho desde 2017. Na época, então foi um crescimento de 83% em 7 anos, de acordo com o Shopify. E nos últimos 5 anos, o investimento em afiliados vem crescendo a 2 dígitos ali percentual, né? Todos os anos, podendo chegar a 40 bilhões de dólares globalmente em 2030. Essa expansão rápida tem a ver com a eficácia do modelo, né? As empresas pagando comissões sobre as vendas geradas por parceiros. É bom para a empresa, porque teoricamente ela contrata ali uma cavalaria de pessoas divulgando a loja, e o investimento também, teoricamente, como é que eu posso dizer? O risco é baixo. Teoricamente, vou falar teoricamente várias vezes, o risco é baixo, porque você só tá pagando se rola uma venda, certo? Então, ótimo, é o sonho de toda empresa, contratar funcionários e só pagar se o funcionário der lucro, né? Ótimo, o risco é compartilhado. Mas na prática a gente vai mostrar que não é bem assim que as coisas estão funcionando. Isso explica por que a gente está vendo essa popularização de grupos, né, de achadinhos, sei lá do que, de, enfim, grupos de ofertas e tudo mais, porque realmente virou um side job para muita gente e para outras, na verdade, virou o trabalho principal, né? Fazer vídeos, fazer, enfim, vários tipos de formato aí em redes sociais e colocar o link de afiliação para gerar uma renda. Mas para a gente começar a explicar a dinâmica, acho que vale a pena falar de como é feito o traqueamento da venda para depois dar o dinheiro para quem está indicando, né? E aí existem 3 formatos, um deles é o vencedor na prática, né? Que são chamados First Click, Last Click e o Dynamic Click, ou também Multi-Touch Attribution, né? Então vamos imaginar que quando uma pessoa vai fechar uma compra, existe o famoso funil ali, né? Mas desde você entrar na loja até você finalizar a compra, você pode passar por várias etapas, como a Alecrim citou, fazer a busca de cupom na internet, ou como a Ana citou, viu a oferta no Instagram, você já clica e entra para comprar, né? Então quem que fica com a indicação da venda no caso da afiliação, né? E aí entra esses conceitos do mercado de afiliação. O First Click seria a rede da venda para a primeira pessoa que fez a divulgação. Então, aqui no caso, influenciadores, youtubers, bloggers, né? Aquele que fez o post e falou assim, compra isso aqui que tá bom. Você clicou através daquele link, a comissão vai para quem divulgou ali, certo? Parece o mais justo de todos, mas é um pouco mais complexo do que isso. Ok. O Last Click seria o último que você clicou antes de fechar a venda. Por quê? No meio do caminho, entre o first e o last, você pode clicar em um monte de coisa. Então, se eu cliquei no Instagram lá da Ana, clicou no produto, a atribuição é da primeira daquela pessoa, o cookie está na sua máquina. Mas aí, a Ana, na hora que chegar no carrinho de compras, ela faz igual a Alecrim e procura um cupom na internet. Quando ela entra num site de cupons e clica ali ver cupom, aliás, importante, é por isso que o cupom fica oculto atrás de um botão de ver cupom. É porque quando você clica em ver cupom, o que está acontecendo é, o site está colocando o cookie dele de afiliação na sua máquina. Porque se fosse só para te ajudar, ele deixava só o cupom ali, você copiava Exato. e colava e o site não ganhava nada com isso, né? Mas basicamente, clicou ali em ver cupom, sobrescreveu o cookie da pessoa que tinha divulgado no Instagram pelo cookie desse site de cupom. Então é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas nessa disputa por quem que fez a indicação de verdade. Se a pessoa tá fechando a compra, ela fechou a compra por conta de quem indicou no Instagram, ou ela fechou por conta do site de cupom que deu o empurrãozinho final. Nesse caso, quando sobrescreve, a gente tá falando de last click.
E este é o padrão adotado pelo mercado. A maioria dos programas e das redes trabalha com o last click porque decidiram que é o mais justo no final das contas, tá? Acho que é mais fácil também de estabelecer, né? Tipo, beleza, veio daqui, bora, sabe? Primeiro clique talvez tenha muita coisa no meio do caminho que talvez pudesse ser interpretada como, isso também ajudou na hora da compra. Então, como é que a gente resolve isso? Cara, coloca o último clique e vambora, sabe? É o mais fácil para a rede, não é o mais justo. Não é mais justo, é o mais fácil. Mas é um bom ponto, porque, por exemplo, porque tem outra questão técnica. Esses cookies, eles têm uma duração na sua máquina. E é a rede que define qual é a duração dessa atribuição. Então, vamos supor que a rede define que a duração é 1 semana. Então, se eu cliquei lá no produto no Instagram, não comprei aquele produto. Aí passou 5 dias, por algum motivo eu caí naquela loja de novo, eu entrei no site da loja e comprei outra coisa. A indicação é do Instagram, da pessoa do Instagram? Não é. Eu entrei na loja e comprei por conta própria. Mas como a minha máquina está cucada ainda e não expirou, a comissão vai para a pessoa que divulgou no Instagram. Isso independente do first ou do last, né? Tipo assim, se o cookie não foi sobreposto ainda. Mas aí é como o José falou mesmo, né? Se fosse first click, eu tô com o cookie na máquina. Aí vamos supor que de fato eu cliquei em outras coisas, outras indicações e comprei por outras indicações. Aí vai vir pro meu, porque o meu ainda não expirou na máquina da pessoa. Então esse é o problema do first click, né? Então é mais fácil ir pelo last click, mas não é exatamente o mais justo. É só o mais fácil mesmo. Aí tem um outro também que é o Dynamic Click, o Multitouch, que é mais complexo ainda, que é como que você atribui a divisão da comissão entre vários afiliados que podem ter mandado algum clique durante um período. Tem desafios de contabilidade para a empresa, porque imagina a zona que vira ali, né? A divisão. E tem o desafio também de definir a divisão. Você vai, no final das contas, dividir tudo igual, né? Não vai atribuir um peso específico. Mas, enfim, pelas complexidades dele também não é o modelo utilizado hoje em dia. É bem injusto mesmo. Se a gente transpor isso para vendas físicas e a gente imaginar, tipo, o vendedor teve todo o cuidado de te vender aquilo, realmente indicar, falar por que ele é o melhor e, enfim, teve todo aquele trabalho, né, de apresentar o produto para você, tirar suas dúvidas e tudo mais. Você decidiu que vai comprar aquilo. Aí você tá indo pro caixa pagar. Chega outra pessoa e fala assim, beleza, você vai comprar já, né? Tá, faça um preço menor. Toma aqui. E a pessoa vai lá e fecha a conta, que é basicamente o que cupons fazem com last click, né? Porque se é um last click e você só passou por criadores, beleza. Você tá consumindo conteúdos, né? Então, tipo, você consumiu um conteúdo, de repente você não tava ainda convencido, aí você foi pro outro conteúdo e você, no segundo conteúdo eu me convenci, e aqui eu cliquei por último. Então, ali eu fui convencido pelo vendedor, ele me vendeu aquilo e eu vou comprar. Beleza, o last click aí parece mais justo. Só que na hora que você faz um conteúdo gigante e tudo mais, e aí o cara decide comprar, e chega no final ele só vê um cupom de desconto. Tipo, você não teve nenhum trabalho de convencer aquele cara a comprar, ele já ia. Só que ele vai ter um desconto ainda. E aí vai tudo pra você, esse last click, né? Aí eu acho bem injusto. Então, tipo, não é só o last click, é o last click e os tipos de atribuições que ele faz, né? Porque não é só pra tipos de produtor de conteúdo ou só pra cupons. É tudo misturado. Então, tudo entra no bolo ali no final e você acaba, o seu dinheiro acaba indo a comissão acaba indo pra quem é o último e geralmente é o cupom, né? Então, é bem complicado isso. Só que tem um outro fator complicador que faz a gente pensar que justo é um conceito meio subjetivo. Apesar de entender que algumas coisas são bem óbvias, que, tipo, não tá muito certo isso aí, mas não tem uma solução óbvia. Por quê? Quantas vezes você já foi numa loja testar um produto pra depois comprar pela internet porque era mais barato? Aí dá pra argumentar que quem te convenceu talvez seja o vendedor? Ou não, foi só o produto mesmo que você já meio que queria, você só queria ter certeza ao vivo, né? Enfim, mas é realmente complexa, não tem uma solução fácil, né? Essa história de decidir qual é o modelo ideal. Mas acho que dá pra gente falar que, assim, o first click, ele é ideal para identificar o ponto de entrada ali para a loja, né? Mas ele foca muito no reconhecimento de marca, né? É um tipo de atribuição que eu mandei o clique, o primeiro clique. Então, se não fosse por mim, essa pessoa não estaria nem entrando nessa loja, né? Então, é muito mais, tipo, eu promovi ali a loja de certa forma. E o last click, você entende melhor quem gerou as conversões finais, né? Mas você também abre espaço para toda uma série de maracutaias
Essas maracutaias são conhecidas no mercado por, bom, em português, roubo de atribuição, né? Porque, de fato, você dá um jeito ali de entrar e roubar a atribuição de outra indicação. O roubo é roubo porque nem sempre tem outra indicação na máquina, às vezes é roubo de uma venda que é orgânica mesmo, então a loja está pagando uma comissão de uma venda que era orgânica. A pessoa foi lá por causa da loja, foi lá por causa do Google, sei lá, não tem a ver com a indicação de ninguém, né? O termo técnico específico dessa prática de trocar o cookie é chamado de cookie dropping ou cookie stuffing, tá? Então só pra gente citar bem no começo aqui esses termos específicos para lembrar durante a conversa. Por que a gente está falando disso tudo? Essa semana, o Google liberou uma atualização na Chrome Web Store obrigando mudanças em extensões que lidam com afiliação. E isso foi por causa de uma parada que está rolando com uma extensão chamada Honey. Se você acompanha youtubers gringos como MKBHD, o mais famoso, ele falou disso, já deve ter visto pelo menos propaganda da empresa, né? Mas ele também falou sobre o problema da Honey, né? Que foi revelado pelo youtuber Megaleg. A Honey é uma extensão de uma empresa que foi fundada em 2012 e ela promete encontrar para você os melhores cupons de desconto durante as suas compras. Então, você está chegando no carrinho de compras, ela vai testar os cupons automaticamente para você e assim você não precisa ficar procurando manualmente. E o modelo de negócios dela é baseado em comissões de afiliados. A empresa recebe essa porcentagem das vendas das pessoas que estão utilizando a sua extensão durante toda a jornada de compras ali. A empresa é grande, a empresa tem muita grana, lucra muito e ela atraiu investimentos, né, para se desenvolver, para crescer. E em 2019 foi comprada pelo PayPal por uma bagatela de 4 bilhões de dólares. Isso deu uma legitimidade ao negócio e também levantou muitas discussões no mercado. Como assim 4 bilhões de dólares de valuation? Uma extensão de cupom pro PayPal. Cashback, cupom, qual é o sentido disso, né? E aí, corta pra agora, essa extensão tá metida aí num escândalo gigantesco, perdeu já 3 milhões de usuários, e tudo começou por conta desse vídeo do Megaleg mostrando que a Honey basicamente estava roubando comissões de influenciadores, além de não necessariamente mostrar as melhores ofertas pro usuário. Então, eu fiquei sabendo também por conta do o Marquês, né? MKBHD, né? Eu esqueço quais são as letras. Marques Brownlee. Nome difícil. O Marques Brownlee. Fiquei sabendo por causa do vídeo dele, ele foi um dos inúmeros influenciadores e youtubers que fizeram vídeos patrocinados pela Honey. E, bom, também um dos vários que rechaçou a empresa após essas revelações todas. Linus Tech Tips, MrBeast, que é o maior de todos e tal. Basicamente, o que o Mobilon descreveu como o cookie dropping é o que a Honey estava fazendo. Ou, assim, tava, não sei se ainda tá, enfim. Ela conseguia trocar o cookie do afiliado por um cookie próprio dela. E o que isso gerava na prática? O roubo da comissão. Assim, ela pegava para si a comissão daquela venda. Então, no exemplo que eu dei aqui, você tá lá no grupo de ofertas de UTB, o achado de UTB, você clicou lá, vai comprar o seu S23. E, cara, você tá na parte final e de repente aparece um pop-upzinho da Honey dizendo: você não quer verificar se tem um cupom aqui? Eu posso te achar um cupom legal. Você, é óbvio, eu quero economizar uma grana. Você clica naquele cupom e é muito interessante que no vídeo ele mostra exatamente o momento em que o cookie é trocado. Ele dá pra ver o momento em que o nome do cookie muda, ou seja, mudou o cookie basicamente, né? Então, no momento em que você clicou ali pra procurar cupom, ele vai lá e troca o cookie e de repente você tava no grupo, o grupo era do achado de TB, você tava lá porque você acredita no TB ou substitua aqui qualquer outro veículo, influenciador que você participe, enfim, você tava lá por causa de alguém e de repente isso tudo é jogado fora e entra apenas o cookie da Honey, que agora vai pegar essa comissão para si. Então é basicamente isso que acontecia e a Honey conseguia fazer isso, assim, de diversas maneiras bastante controversas. Inclusive, nem sempre existia um cupom, né? Às vezes ela dizia que não tinha e aparecia o pop-up mesmo assim e você, para fechar o pop-up, você clicava. Então, e aí trocava o cookie nesse clique, né? Porque de qualquer forma você interagia ali e a interface não era a interface do cupom, mas tinha uma interface que dava o trigger ali para trocar o cookie. Então, de qualquer forma, ele roubava dando um cupom ou não dando um cupom, né? Então, era desonesto ao último nível, assim.
E é interessante como essa história ganhou uma projeção muito grande, especialmente nos Estados Unidos, porque ela é um daqueles casos em que todo mundo sai perdendo. Porque esse modelo de negócio da Honey é aquele ganha, ganha, ganha. Ou seja, ganha o usuário, né, o comprador, porque ele teoricamente está recebendo um desconto, está gastando menos. Ganha quem indicou aquele produto, porque ele vai receber uma comissão. E ganha o lojista, que está fechando uma venda, né? Está conseguindo ali alcançar leads, fazer conversões de vendas e tudo mais. E aí, quando você quebra essa dinâmica, todo mundo fica olhando para o outro desconfiado, né? Quer dizer, você já não confia mais em quem que tá fazendo isso certo. Porque, por exemplo, você pode pensar assim, será que a Honey estava atuando em conjunto com uma loja? Né? Você começa a desconfiar de todo mundo. Então, quebra a dinâmica do mercado. E, especificamente sobre os Estados Unidos, a gente tem que levar em conta que o mercado, o e-commerce dos Estados Unidos é muito grande. Se você pegar, por exemplo, o setor de suprimentos alimentares, para o pessoal que faz academia, quer ter um estilo de vida fitness, lá esse mercado é gigantesco nos Estados Unidos. Para você encontrar suplementos aqui no Brasil, geralmente se recorre a farmácias de manipulação. Lá fora não, lá é uma indústria muito bem estabelecida. Só que ela é tão bem estabelecida que a concorrência é grande. Então você vai ter lojas fazendo vários tipos de promoções ou recorrendo a várias táticas, né, várias estratégias de marketing, incluindo os cupons. Então você vai ter então essas lojas que vão tentar recorrer aos cupons ou links de afiliados para tentar vender mais. E no outro extremo, na outra ponta, você vai ter os influenciadores, né, os usuários que estão ali no YouTube, no Instagram, em redes sociais de modo geral, indicando aqueles produtos. Aí entra numa parte muito delicada que é assim, quando a gente fala dessa turma, geralmente a gente associa a youtubers que tem lá 2 milhões de seguidores, ou um cara que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores no Instagram, alguma pessoa grande, mas esse mercado é movido em grande parte por peixes pequenos, digamos assim, né? Pessoas que têm, por exemplo, 50 mil seguidores. E essas pessoas, geralmente, é muito comum você identificar essas pessoas, por exemplo, quando você vai no YouTube, e aí você vê assim, por exemplo, a pessoa tem um canal lá, ela vai, sei lá, ela tem 10 mil inscritos, né, no canal dela, aí você vai ver que na descrição dos vídeos dela, ela tem vários links que descrevem os produtos que ela usa, que vai ser o iPhone, a câmera que ela usa. Câmera, tripé. Exatamente. Tudo que ela usa ali no dia a dia para fazer aquele vídeo, ou então que tá no dia a dia dela, por exemplo, se for uma pessoa que é da área médica, de academia, por exemplo, ela vai falar, olha, eu uso esses produtos, esses suplementos aqui e tal, ela já tem na lista de descrição. Cupom de whey pra influenciadores de academia. Creatina e tal. Exatamente. E aí, é interessante que, assim, eles já indicam, às vezes o vídeo nem fala daquele produto, mas já tá na descrição do vídeo, porque faz parte da rotina deles. A galera já tá acostumada, né, a procurar na descrição do vídeo esse tipo de informação. Exatamente. E gera uma renda legal para esse pessoal. Se a gente pensar que nos Estados Unidos, por ser um país com economia mais avançada e tudo mais, geralmente essa renda é complementar, mas em alguns países, incluindo o Brasil, essa renda pode fazer diferença pro dia a dia das pessoas, né? Então, por isso que começa a ter um efeito cascada, sabe? Tipo, você começa a abalar um ponto aqui, aí é um efeito dominó, vai abalando toda a estrutura porque começa a gerar desconfiança. Então, esse problema da Honey teve um impacto muito grande porque ele não questionou só a Honey, ele questionou o mercado de afiliação como um todo. E aí começa a ter todas essas coisas dos youtubers famosos falando. Começa com eles, né? Porque a denúncia foi feita pelo Megalag, né? Mas depois começa a ter um efeito que, assim, vai partindo do grande, vai chegando nos pequenos, aí a ponto de que agora tem uma discussão que tá bem disseminada, né? Se você procura nas redes sociais, você vê todo mundo falando disso. Por ser uma coisa que funciona muito embaixo dos panos, ali, um sistema fazendo tracking, cookie, redirecionamento de URL, realmente é uma área que não tem muita fiscalização, é muito difícil fiscalizar, não tem, né? Como que você fiscaliza o cookie na máquina do usuário, né? Sem ter que fazer alguma coisa que não fira LGPD, né? Alguma regra GDPR aí de legislação de privacidade. Não tem como hoje em dia. É bem difícil mesmo. Então, assim, o esquema é pesado. Eu não vou dar muitos detalhes, porque temo pela minha vida. Algo do tipo. O Mobilon está saudável, o Mobilon é novo, ele não tem nada que comprometa a saúde no momento, então mais ou menos. É, novo mais ou menos. Ele está gravando de algum lugar do Brasil. Mas se ele desaparecer, vocês já sabem que alguma coisa aconteceu, né? Tá registrado aí. A gente trabalha com afiliação
desde a fundação do Tecnoblog, né? Inclusive, Mercado Livre, um beijo, muito obrigado. O Tecnoblog não estaria aqui hoje se não fosse Mercado Livre lá em 2006, que foi quando a gente começou. Eu comecei, né, a ganhar dinheiro ali e foi escalando dali. Depois vem Google, vem outros nomes importantes, mas tudo começou com o Mercado Livre. E em 2016, mais ou menos, a gente começou com um site de cupons, que era um white label, que é como a maioria dos sites de cupons hoje em dia, né? Esse site deu muito certo, o Tecnoblog/cupons, né, começou a bombar muito e a gente tava batendo de frente com os grandes sites internacionais que estavam atuando no Brasil, Cuponomia, enfim, Cuponation, tem vários. Por quê? Era a relevância do domínio Tecnoblog que fazia ele aparecer na frente no Google com as páginas de cupom também. E foi nessa época que eu comecei a perceber e comecei a entender essa dinâmica do last click. Alguns meses depois, acho que não deu um ano depois, a gente lançou também o assistente de compras do Tecnoblog, que viralizou durante uma Black Friday ali, acho que foi de 2016 a Black Friday, porque a extensão mostrava o histórico do preço daquele produto específico que você estava acessando naquela loja. Então, se a loja falasse assim, tá muito barato, compra, que é a melhor promoção, a extensão exibia, por exemplo, um banner vermelho gigantesco falando assim, está caro. E a pessoa clicava no banner e via o histórico completo, né, do nosso rastreamento ali, o nosso crawler, mostrando que não tá tão barato assim, né? A loja subiu antes da Black Friday para depois cair o preço. Metade do dobro. Metade do dobro, exatamente. A extensão viralizou muito por conta disso. E a extensão tinha o testador de cupons automático, que é uma das coisas que a extensão da Honey tem também, né? Aqui no Brasil isso era inédito, a gente que desenvolveu, né? Até esse nome eu que inventei aqui, testador automático de cupons. A interface quem fez foi o Marcel Miller, que hoje tá na Apple, assim. Então, muita coisa que a gente foi montando aqui dentro do TB, saca? Enfim, tudo isso só pra dar um contexto de que passei muito por esse meio, falei com muita gente grande desse meio, do lado das redes de afiliação, das lojas, dos outros afiliados também. E, assim, é selvagem. É selvageria, assim, diariamente. A briga é, assim, unhas e dentes, porque, sim, tem um monte de gente fazendo maracutaia. Quem trabalha no meio sabe. Eu não vou revelar nomes, não tô aqui pra isso, né? Quem trabalha no meio sabe. Quem trabalha no meio muitas vezes está envolvido, ganha uma parte dessa maracutaia. O esforço é para proteger a loja do conhecimento disso. Porque o terror psicológico que eles faziam é que se as lojas ficarem sabendo o que vai acontecer, é que elas vão parar de trabalhar com afiliação e aí todo mundo perde, né? Então, assim, não tem regulação, não tem fiscalização. É isso. Eu já participei de um processo, inclusive, para discutir uma questão dessa aí, e o juiz completamente perdido, assim, perdidaço. Não dá para entender, é muito complexo. A gente vai fazer esse trabalho de tentar explicar o problema da Honey. Não estamos aqui para fazer expose de nenhuma rede, de nenhum parceiro, afiliado, etc, né? Nosso trabalho aqui é só falar da parte de negócios e a questão técnica de como funciona tudo isso. Então vamos lá, voltando para a Honey, né? Ela tinha alguns tipos de métodos que ela usava para colocar o cookie na sua máquina e roubar a atribuição de quem quer que fosse. Lembrando, não necessariamente você tinha um cookie na sua máquina, você poderia estar só ali para comprar organicamente. Tá bom? Então ela estava pegando para ela uma comissão de qualquer forma. A primeira é muito similar ao que a gente acabou de falar agora do site de cupom, que era com o testador automático de cupons. Você chegava no carrinho de compras, a Honey falava assim, quer testar cupons aí para ver se você tem um desconto maior? Ela testava ali vários cupons, que pena, nenhum funcionou. Mas a hora que você colocou sim, quero testar cupons, ela já colocou o cookie na sua máquina. A comissão já é dela, já sobrescreveu. E como você está no carrinho de compra já, a chance de você clicar em outro link neste momento já é muito baixa, porque você já clicou na Honey e a Honey já te falou que não existe nenhum outro cupom disponível para você usar na sua compra. E aí é como a gente falou, essa substituição acontece mesmo quando a extensão não encontra nada, porque no momento que você clicou quero um desconto, testar cupom, alguma coisa assim, o cookie stuffing já foi feito, né? O drop cookie ele já foi feito. Você já está com o cookie da Honey na sua máquina. Nesse exemplo que a Ana tinha dado do vendedor numa loja, é como se você entrasse na loja já sabendo o que você quer, você pegou, digamos, uma torradeira na prateleira e foi em direção ao caixa. E aí, tipo, quando você já está para passar a torradeira, para pegar o código de barra e registrar a compra, aparece um outro cara dizendo, putz, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de desconto. E não tem. E coloca o cartão dele na frente e pronto. Ele não te ajudou a chegar ali, ele não te mostrou a torradeira, ele não fez nada,
mesmo sem te... Esse que é o ponto, né? Sem te oferecer nenhum valor, ele ganha algo pra si sem ter trabalho algum. Acho que isso que é o mais escandaloso desse caso em específico. É tipo quando alguém te oferece uma cestinha, quando você já tá na fila do caixa. E a cestinha vem com um cartão da pessoa, do vendedor, assim. Você entrou na farmácia, cara, você pegou seus produtos, aí eu queria uma pasta de dente só. Aí entrei e saí e fui pro caixa. Aí você tá ali na fila do caixa, aí a pessoa, quer uma cestinha? Aí você aceita, essa cestinha vem com um cartão. Não sei se todo mundo já percebeu, mas é o cartão do vendedor. E aí quando você passa lá, vai a comissão dele de venda. É muito doido isso. Inclusive, teve uma vez que eu fui numa farmácia e eu só peguei os produtos da prateleira, não fui atendido por ninguém. Na hora que cheguei um caixa, chegou um cara e falou assim, eu atendi ele. Eu falei, não atendeu não? Você falou? Não atendeu não? O Alecrim não deixa passar não, irmão. Alecrim, inimigo número 1 dos vendedores. Inclusive, o Alecrim pediu a comissão pra ele. Não, a comissão é minha, você vai me dar uma parte. Eu me virei sozinho, então me dá de desconto. Funciona como cupom de desconto, porque eu tava precisando de ajuda. Eu tive que me ferrar lá pra procurar o produto, e depois o cara chega do nada e fala que me ajudou. Eu falei, não ajudou não. Pode me dar um desconto aí, ele dá um cashback. Ele ficou de longe assim, vai lá, Alecrim, vai, você vai conseguir, cara. Ainda bem que não era loja de comida, né? Porque se fosse comida, na próxima você tava ferrado. O curioso é que por mais absurdo que isso soe pra vocês, assim, ou pras pessoas que não estão acostumadas com a rotina, né, dessas ferramentas e tudo mais, esse primeiro é normal. É padrão, é aceito por todo mundo do mercado. Beleza, botar essa lógica que vocês falaram, tarará, né? O Mega Lag também usou algumas. Eu concordo, faz sentido o que vocês estão falando, mas no mercado de afiliação, esse primeiro item especificamente é só normal, não tem problema nenhum. Tá? Porque eles aceitam dessa forma, eu não sei, mas é assim que funciona. Enfim, até o Mega Lag falar, daqui pra frente começa a ficar feio. Concordo, agora começa a ficar muito feio. Mas esse primeiro já é feio e é o padrão do mercado. Sempre foi assim e continua sendo. Não, tipo assim, não tem nada de errado. O único critério que as redes exigem é, tipo assim, teoricamente, pra todo mundo, não sei se eles exercem essa fiscalização nesse nível, mas com a gente foi assim, né? Era tipo assim, manda uma documentação super detalhada sobre a interface, todos os modais que aparecem na cara do usuário, em que momento que vocês estão aplicando o cookie. O usuário tem que clicar nesse botão específico, nisso aqui, em tal fase da compra. Então a gente teve que bolar essa documentação, mandar para eles, a gente através do nosso parceiro, né? Mandamos para ele, mas eu tava copiado ali nas mensagens. E é isso. Para exigir o mínimo de correto, né? De ser correto ali, você tem que interagir com a extensão. Então vocês vão ver que, em comum, todos esses itens têm. Existe uma interação. A questão mas é uma interação legítima ou é só um truquezinho aqui, né? Para pegar o clique e fazer o usuário clicar. E aí começa. O segundo método é o Honey Gold, que é um programa, uma espécie de cashback, um programa de recompensas ali da Honey. Só que em vez de você receber o dinheiro específico, você começa recebendo uns pontos e vai acumulando pontos ali. Então, mesma coisa, você chega no carrinho de compras, aparece um pop-up para falar, tipo assim, quer ativar o cashback, conseguir, né, dinheiro de volta e tal. Você clica sim, a Honey coloca o cookie na sua máquina. Então, ok, sempre tem que ter um clique, tá? O usuário clicar é a ação que faz o cookie colocar, o cookie vir para sua máquina, né? Só que aí, qual que é a bizarrice aqui? O Mega Lag fez alguns testes. Essa comissão, ela varia muito de loja para loja, né? Então, esse cashback que a Honey dá. Tinha uma loja lá que tava falando que era 3% e tinha uma outra que era de 1 a 5%. Foi onde o Mega Lag fez um teste com a NordVPN. A compra no valor de $99 dava uma comissão de cerca de 40%. O Mega Lag foi lá usar uma VPN, abriu vários navegadores e fez a compra, uma utilizando, clicando no cashback da Honey e outra sem clicar. A compra com o link de afiliado dele, só pra ficar claro. Ele se tornou afiliado da NordVPN, criou um link pra ele e através de VPN e tal, ele fez como se fosse um cliente comprando a partir do link de afiliado do Mega Lag. Pra ver, né, o valor que viria líquido pra ele ali. Sem a Honey, com o afiliado dele, ele ganhou $35,60. Quando ele ativa o cashback da Honey, isso rendeu pra ele 89 centavos. Na prática, vamos começar a jogar fogueira aqui. Leia na fogueira. Na prática, este é o modelo de negócio de todo site de cashback que você vê na internet. O site de cashback vai pegar a comissão que a loja dá para ele e vai te dar
uma migalhinha e falar assim, olha, você conseguiu o dinheiro de volta. Porque na prática, você não tem como ficar criando conta PJ em um monte de rede de afiliados para daí comprar e receber esse cashback, que é a comissão. Então, os sites de cashback recebem para você, cuidam dessa operação financeira, que aí concordo que não é fácil, a gente já viu isso de fazer até com o assistente de compras do Tecnoblog na época que existia, né? Não existia Pix na época, era muito mais difícil, tinha o TED, pagava grana e tal. Enfim, mas é isso, a rede recebe e divide uma parte com você. Só que nesse caso não dividiu quase nada, né? De 35 dólares e 60 centavos, ele recebeu 89 centavos. Completamente irrisória a quantia. E tem essa outra forma de roubar comissões, que é a que eu citei anteriormente, falando sobre quando ele não encontra nenhuma promoção, nenhum cupom, ou então não tem nada de cashback, né, pelo Honey Gold, e mesmo assim ele rouba a atribuição porque ele substitui. Então, aparece o pop-up ali, aparece, infelizmente não tem nada, né? A moedinha da Honey, e infelizmente não tem desconto, não tem promoção, não tem cashback. E aí existe um botão de ok, got it, né? Entendi. E aí, quando você clica nesse botão, você também... Lembra que o Mobilon falou, né? Você precisa clicar, é só isso que basta. Então, quando você clica em entendi, não é, beleza, vou fechar esse pop-up. Ele também tá trocando ali a atribuição, e aí você tem o cookie instalado na sua máquina. Então, é o que eu falei antes, né? Sobre ser o máximo nível de scam. Como é que eu falo em scam em português? Maracutaia. De maracutaia. O máximo nível de traquinagem, exatamente. Porque é muito... Você não tá oferecendo nenhum benefício pra aquela pessoa, pra aquele usuário que tá querendo fechar aquela compra, e mesmo assim você tá ganhando em cima. Então é muito, muito safadeza, né? É só, sei lá, um growth hacking, sei lá, é tipo assim, botar um botão na cara do usuário pra ele clicar. Steal hacking, cara. Sei lá qual que é o nome aí, tipo... Podia só aparecer um pop-up bonitão escrito assim, clica aqui na moral, e é isso. É só isso, tá ligado? Exato! Brother, deixa eu só testar uma coisa. Seria mais honesto, né? Pô. Até porque, assim, é tanto clique que a gente dá. Você tem, por exemplo, você entra num site novo, aí você tem que concordar com os cookies e tal, você vai clicando automático. Então, às vezes, você nem pensou naquela ação, você vai automaticamente pra se livrar daquela tela e acaba que, sem querer, acaba sendo vítima de uma maracutaia, né? Então... E esse realmente revolta, porque diferente do primeiro, que é tipo assim, dá pra argumentar que a gente testou vários cupons e nenhum funcionou. E olha, fiquei com a comissão. Pô, tá errado. Mas sei lá, a gente testou os cupons, né? Ainda tá errado, mas... A gente depois vai ver que nem isso eles faziam, né? Mas vamos chegar lá. Pode ser. Mas esse caso, cara, é realmente tipo assim... Eu imagino as pessoas se reunindo numa sala e pensando assim... ele precisa clicar pra gente ganhar. O que mais a gente pode fazer pra ele clicar, saca? E colocar simplesmente um botão entendi. Pra fechar um pop-up que eles abriram, porque as pessoas ficam irritadas com o pop-up. Então, tipo, aquele negócio de padrões enganosos, é isso, sabe? É exatamente isso. E por fim, a última etapa que eles utilizavam ali para tentar pegar esse último clique e pegar a comissão para si, era um pop-up com um botão perguntando se você queria fazer o checkout da compra via PayPal, né? Então, basicamente, você clicava nesse botão e você ia pro PayPal para finalizar a compra. Enquanto a gente estava pesquisando, o Mobilon até trouxe essa questão, né? Tipo, era preciso que a extensão reconhecesse que a própria loja onde você está aceitava o checkout via PayPal. Então, de alguma forma, o Honey devia rolar um script ali para identificar isso e perceber, opa, esse aqui é o último recurso que eu posso utilizar, então vou apresentar essa opção de fazer o checkout pelo PayPal, e aí, você ia pro PayPal e, é isso, o cookie foi substituído, e novamente a comissão que iria para o influenciador, para uma loja, para quem quer que seja, foi capturada pela Honey. A questão do PayPal é porque se a loja não aceita o PayPal, não está integrado no e-commerce da loja, não tem como um script exibir um pop-up ali e fazer esse dinheiro ir para a loja. Exato. Tem que ir pra conta da loja. Não tem como o PayPal, como dono da Honey, né, receber o dinheiro e depois falar assim, toma aqui, ó, pagaram pelo Honey, toma aí seu dinheiro. A não ser que eles tenham esse método na Honey especificamente, eu não tô sabendo, mas eu imagino que não. Eu imagino que eles devam identificar na página o botão do PayPal. Esse botão tem um ID que identifica a conta dessa loja no PayPal. Então, a Honey simplesmente extraía esse ID, montava o botão ali dentro do pop-up da Honey para fazer a pessoa clicar no botão da Honey, do PayPal, em vez de clicar no botão do PayPal que já estava ali do lado. Exato. Na página. E numa dessa, primeiro, você estimula
a utilização do PayPal, que ele ganha uma comissão, um pop-up chama mais atenção do que só o botão na página, né? Então, aumenta a comissão que a loja paga pro PayPal e aumenta o custo da loja porque ela também paga a comissão pela atribuição da venda, né? A comissão da venda do produto, que a gente já entendeu na prática que não, ninguém ajudou a vender nada. Eu queria falar uma coisa que o Brownlee trouxe, que eu achei muito, assim, porque o Megaleg, ele colocou uma thumb nesse vídeo com vários influenciadores muito grandes, né, que meio que foram enganados ali pela Honey. E o Marques Brownlee é um deles, e ele fez um vídeo depois explicando também o caso a partir disso. E ele explicou por que ele foi enganado. Basicamente, ele justificou. Ele não falou, não pediu desculpa nem nada, só falou pra galera parar de usar. E ele disse que ele foi enganado e ele atribuiu isso a uma coisa, que é tão difícil, às vezes, um criador lidar com um parceiro, né, de afiliação, que às vezes a comunicação é muito truncada, as empresas de afiliação, os parceiros, às vezes pedem coisas que ele não consegue fazer, né, que o criador não consegue fazer, não entende muito bem o conteúdo do criador. A gente vê isso direto no mercado, assim, com público, com várias coisas, né? A gente sabe que é difícil mesmo. E ele atribuiu isso, ele falou assim, cara, o da Honey era tão bom que eles simplesmente vinham com o conteúdo que eu precisava, assim, você pode botar em tal vídeo, você pode fazer tal coisa, e patrocinavam os criadores. Então, o marketing deles, né, da parte da Honey interna com os criadores de conteúdo, com os influenciadores, era tão bom que eles enganaram muita gente. E eles estavam em tudo, assim, nos maiores dos Estados Unidos eles estavam, né, desde o maior até o menor, realmente. Então, eu achei isso curioso, porque as pessoas ficaram tão encantadas com o jeito que estavam sendo tratadas que nem reviram ali, né, revisaram o contrato, não foram a fundo pra entender o que acontecia exatamente com os cookies, com a comissão que caía. Enfim, eu achei isso muito, muito sintomático, né? Do tipo, caramba, que ruim que tá esse mercado, né? Eu iria além e questionar o seguinte, isso era legítimo. Eles não estavam enganando o Marquês. A Honey, como marca, está enganando todo mundo. Mas o time de marketing não sabe disso. De novo, é uma coisa tão específica que ninguém sabe que tá rolando uma enganação. É tipo assim, não é tão fácil de entender, não só por questões técnicas, mas é porque não tá acontecendo de uma forma tão didática quanto o cara que leva a cestinha na fila da farmácia por alecrim, entende? Não é didático assim, tipo, a pessoa clicou ali e a gente ganhou a comissão. Isso é errado? Por que é errado? Então, se você não parar pra pensar entendeu? Então, assim, quem tá pensando nessa parada, nessa dinâmica toda, sim, eles sabem, óbvio. Mas, assim, falar que a empresa inteira estava, tipo, ali, tipo, confabulando, né? Tipo, vamos enganar todo mundo. Não, cara. Assim, o staff também tá sendo enganado, sabe? Eu duvido que o staff entenda nesse nível, assim, como tudo isso é errado. Mesmo se entendesse, tem a questão também que geralmente eles mantêm, quem tá por trás desse esquema mantém tudo no máximo possível de silêncio, porque eles sabem que se um dia esse pessoal do marketing tiver alguma encrenca lá, brigar com alguém, ele vai jogar tudo no ventilador, né? Então, é bom manter a menor quantidade possível de pessoas sabendo do esquema, porque é uma questão de risco, né? Não é só de falar, não, vamos fazer todo mundo ser do mal, sabe? É uma questão de controlar os danos também, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que, assim, a estratégia por trás, tipo assim, vamos ter que oferecer o melhor serviço pra gente chegar em muita gente. Não que os staffs sabiam, né? Não é que a galera do marketing falava, você tem que ser bom porque a gente faz tal coisa. Mas é a visão da empresa de tipo, olha, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso aqui. Só que o produto em si era terrível, né? Um cavalo de Troia, basicamente. Eles só eram muito bons mesmo. Eles só não, né, tipo, não sabiam que o modelo de negócio era tão cagado, mas eles são muito bons de fato. A tecnologia da Honey é muito boa também, porque eu sei a dificuldade que é desenvolver esses testadores, enfim, e tudo mais, mas é isso. Tá tudo muito estranho, muito errado aí nesse modelo de afiliação. Agora, isso foi só metade do vídeo do Megaleg, metade das denúncias. O restante do vídeo é dedicado a mostrar como a Honey também mentia para o consumidor. A Honey dizia que encontrava, em tese, os melhores descontos, os melhores cupons e apresentava para o cliente na hora da compra, para o cliente não precisar ficar buscando. Na prática, o que o Megaleg descobriu, e parte disso estava até em aberto, é que não era bem assim. Então, se fosse para resumir completamente essa parte da maracutaia, da traquinagem, né, Mobs? A gente estava até conversando. Basicamente, o que está por trás dos panos é que as lojas tinham controle sobre os cupons que a Honey apresentava para o público. Era isso, certo? Isso.
Então eles provavelmente tinham um sistema que eles poderiam falar assim, esse cupom aqui tá muito bom, eu não quero deixar ele disponível para 20 milhões de usuários, então vou remover aqui e deixar só os cupons menores. E isso é até interessante falar dessa parte, né? O Megadag, ele fala sobre um trecho de um podcast da própria Honey, produzido pela Honey, para lojistas, né? Para tentar atrair parceiros e tal, em que uma funcionária de uma loja de roupas da Austrália chamada Princess Polly fala ali quais são os benefícios de trabalhar com a Honey, é super legal e tal. E ela fala no episódio, tipo, assim, abertamente, que a parceria é boa porque permite a loja controlar a porcentagem dos códigos de desconto que são compartilhados com os consumidores. É isso, assim. E se você olhasse no FAQ para parceiros da Honey, diz lá que a loja teria controle sobre o conteúdo hospedado na plataforma. O que, assim, é uma confirmação, de certa forma, de que a loja pode controlar o que da própria loja é apresentado pela Honey, ou seja, os próprios cupons. Então, isso explica porque, e o Megaleg também apresenta isso, porque que tão frequentemente só encontravam cupons de 5%, 10%, ou cupons nominais da Honey. Enfim, basicamente a loja tem um acordo com a Honey em que ela dita, não, você não vai mostrar as melhores ofertas, você vai mostrar ofertas aqui que são razoáveis, são ok, ajudam a firmar a venda, mas não são necessariamente os melhores deals disponíveis. No caso, os cupons nominais, né, ele cita ali que frequentemente aparecia Honey 5, Honey 10, esses cupons tendem a ser uma negociação própria, obviamente pelo nome, né? Eles são vantajosos para quem negociou, porque você pode ter uma comissão especial nesse cupom. E também porque ele pode sobrepor qualquer cookie, dependendo da negociação. Então vamos supor que eu negocio com uma loja o cupom Tecnoblog 10. E esse cupom é espalhado em um monte de grupo de ofertas, né? Porque a galera, toma aqui, se botar esse cupom aqui, o desconto é maior. Quando você aplica o cupom, se eu tiver negociado que todas as vendas do cupom são minhas, eu vou ganhar com as vendas de todo mundo, mesmo tendo ido pelo link e pela indicação de outra pessoa. Mas assim, isso não é uma regra, isso acontece, mas depende da negociação. Às vezes não é assim que funciona. Às vezes o cupom nominal é realmente só para falar, olha como o Tecnoblog é exclusivo e conseguimos até um cupom exclusivo, né? Sim. No caso da Honey, por ser a Honey, bilionária, etc., eu imagino que sim, eles tinham esses acordos de comprando pelo cupom da Honey e a comissão vai toda para a Honey. Então é uma forma de proteção da Honey contra as maracutaias que a própria Honey faz com os outros. Essa é a ironia do cupom nominal deles. E eu acho que deveria funcionar muito bem, porque assim, essa coisa de pesquisar cupom, depois aplicar na loja, é chato pra caramba. Então, se você consegue fazer isso de uma maneira tão automática quanto possível, se você já criou, por exemplo, vamos supor que esse cupom Honey 10 seja frequente, que você consiga usar várias vezes. Às vezes você já vai lá automaticamente e usa ele, mesmo não tendo nenhum anúncio, porque você pensa assim, nossa, já funcionou em 3 compras minhas, será que não vai funcionar de novo? E aí você vai lá e coloca e de repente funciona. E aí você cria esse hábito. Então você vai testar esse cupom em vez de ficar buscando, porque você já teve uma experiência anterior mostrando que funciona. Só que aí você fazia isso acreditando que você estava recebendo a melhor vantagem, o maior desconto. E agora já fica claro que não é bem assim, né? De repente, se você tivesse pesquisado, você teria achado um cupom com desconto maior, né? Ou com outro benefício mais importante, né? Então, para você ver como é uma nuance, né? Porque entra nessa coisa também de que a gente tá sempre correndo, que a gente tem preguiça, que é chato ficar pesquisando, que é chato aplicar cupom, então você vai sempre procurar o caminho mais fácil. E aí esse caminho mais fácil pode estar viciado, né? Essa parte pode não ter algo necessariamente de errado no sentido de a Honey aplicou um cupom aqui, mas nem é o cupom mais barato que existe, com maior desconto, porque até tecnicamente é difícil você ter todos os cupons ali, né? Ela começa a ficar errada no momento que as lojas têm controle, então de fato também pode ser porque a loja removeu o maior desconto dali, mas é por conta do marketing da Honey que isso tudo aqui acaba sendo ruim e errado, né? Porque o marketing é em torno de, instalou essa extensão, é a extensão definitiva para garantir que você não precisa fazer mais nada na internet. Você vai comprar a oferta mais barata, a gente vai te dar o desconto maior que existe, se não tiver desconto, você vai ganhar um cashback, enfim, então é assim que a Honey se vende, né? E aí, a partir do momento que ela cria essas brechas para que permitem que o que ela alega para o público não seja real, a forma como ela se vende não seja real, porque ela mesma abre para as lojas removerem os cupons, né? Ou ela mesma insere cupons que não são os mais baratos. Aí, de fato, vira mais uma parte, né?
que é enganação de fato, claramente uma enganação. Nesse caso, Ana, aí já retiro o que eu disse, porque o marketing sabe disso, então aqui realmente é uma enganação. Nesse caso, o marketing já pro usuário, ele provavelmente já sabe. O Megalega, ele até fez um teste com os descontos, com os cupons, e ele falou assim, cara, tem desconto fácil, assim, que a pessoa jogaria no Google às vezes e acharia esse cupom. Então, é aquilo, não é nem aquele cupom difícil de achar que a empresa não tá, que a Honey não tá botando. Ela não tá botando o fácil, que apareceria ali no primeiro site de cupom que você botasse. Então, isso é realmente, tipo assim, ela tá moldando o seu comportamento pra você confiar nela 100%, justamente com essa questão do marketing dela, tipo, ó, confia no pai aqui que a gente vai. E não é isso, né? Você chega lá, naquele momento, vai lá comprar e a Honey falou que não tem, então realmente não tem, não vou nem buscar. Sendo que se você desse um Google, você encontraria o cupom e compraria mais barato. Então isso realmente é muita safadeza, né? Muita maracutaia. É uma lição de criação de hábito, cara. Os caras conseguiram, assim, por meio de um monte de parceria, por meio de um monte de influenciador, por meio de um produto que, para o consumidor final, parecia vantajoso. Através de todas essas estratégias, eles conseguiram gerar um comportamento, assim, acho que a base de usuários deles, antes do escândalo, era 20 milhões de usuários, não é pouca coisa. Então, conseguiram criar um hábito nessa galera. Tipo, cara, assim, na hora de comprar... de Chrome é muito... 20 milhões de usuários é muita gente para uma extensão de Chrome. Então, criaram um hábito, tipo assim, não, o que eu tenho que fazer antes de completar qualquer compra? Clica no pop-up da Honey. Se não tem ali, é porque não existe. Saca? Não tem mais nada na internet. A internet é uma terra árida, tem só uma poeirinha passando, tá ligado? Eu acho que a questão toda que isso levanta, além desse problema da Honey específico, é porque, se a gente parar pra pensar, não é necessariamente uma relação ganha-ganha-ganha, né? Como a Alecrim até citou no começo. Na verdade, é um conflito de interesses gigantesco. Porque quem financia a Honey são as lojas. Essa é a afiliação, né? Então, as lojas que estão pagando a Honey para ela existir. E a partir do momento que as lojas estão pagando a Honey para ela existir, ela tem que fazer coisas que são boas para as lojas, certo? Mas, se a Honey fizer só o que é bom para as lojas, ela não conquista usuários. E se ela fizer só o que é bom para os usuários, nenhuma loja vai querer trabalhar com a Honey, porque a loja também pode entrar lá no programa e falar assim, não, desativa a Honey, saca? É muito comum isso. Então, a Honey tá num espaço que não tem como se manter, não tem como ser sustentável. A única forma de ser sustentável seria se os usuários estivessem financiando a Honey no modelo de assinaturas. Porque daí ela serve aos interesses do usuário. Então aí sim ela vai fazer tudo o que for melhor pro usuário conseguir o melhor desconto, comprar mais barato. Ela vai até te indicar, ó, aqui tá caro essa loja que você tá olhando aí, compra dessa loja que tá mais barato. Aqui no Brasil tem extensão que faz isso, até contando bastidores. Elas são super mal vistas com as lojas, que, pô, como assim vou pagar a comissão pra uma extensão que tá tirando minhas vendas? A gente quis fazer isso no assistente de compras, as lojas não permitiram, foi uma treta gigante. O próprio pop-up gigante que a gente mostrava tá caro, era uma treta gigantesca. Assim, a gente era... A nossa reputação era péssima com as lojas, assim, elas odiavam. Assim, mentira, vai. Mas são sentimentos mistos, assim, né? Trabalhavam e tal, mas não vou falar que adoravam, não, vai. Te olhavam de cima a baixo nas festas, assim. Porque é isso, entende? No final das contas, os exemplos que vocês citaram, o cara já tá na fila pra comprar. A loja não precisa da ajuda da extensão. O cara já vai comprar. E se ele já vai comprar, é melhor que ele não compre com desconto. Pra que eu quero uma extensão que vai aplicar cupom automaticamente? Que seja 5%. Eu não quero, né? Qual é o benefício real? Então, por isso que voltando naquela história da explicação das atribuições, né? Ou não necessariamente a atribuição, mas de fato falar sobre o funil, né? Foi o primeiro clique, o último clique. Quem que tá gerando valor de fato pra loja? É só o primeiro clique. Na maioria, sei lá, 80%, 90% das vezes, é o primeiro clique. A gente pode parar e falar, assim, de casos específicos onde o último clique, ou o último clique no sentido, no meio do funil teve um outro clique ali, alguma coisa, né? Que empurrou o usuário. Por exemplo, quando o usuário abandona o carrinho de compras numa loja. Ele abandonou, ele vai esquecer aquilo. E aí tem um script dentro da loja que identifica esse abandono, cria uma lista e depois de alguns dias dispara um e-mail pro cara falando assim, ó, você abandonou esse carrinho aqui, né, ó, volta lá pra comprar. Ele já vai ter sobreposto o first click. Mas, de fato, o cara tinha desistido, ele voltou para comprar por conta dessa startup que forneceu esse serviço.
Enfim, mas é isso. Se a gente para pra pensar, esse modelo de extensão específico, e dá pra mencionar outros, mas vamos focar nesse aqui que é o caso da Honey, é uma relação, assim, de muitos conflitos de interesses. Não tem como fazer o que ela fala que ela faz, porque é ruim pras lojas. E ela ganha dinheiro com as lojas. Não tem como, entende? A conta não fecha no final do mês, sem traquinagem. Parece bom demais pra ser verdade. E vejam só, que surpresa. Era mesmo. Até porque muitas lojas operam com margens bem baixas, né? Às vezes, para aplicar um desconto, já se aplica o desconto, já foi tudo no custo do produto que ela teve, então... Ainda mais na internet, que a competição é muito grande, né? Tem venda em todos os cantos. Exato. Tem vendas de produtos ilegais, às vezes, né? Produtos falsificados. Então, realmente, varejo, a margem é muito baixa. Não é à toa que a gente vê tanta loja quebrando aí no Brasil. Exato, e isso vale para lojas de todos os tamanhos, né? Se você pegar, por exemplo, para basear um exemplo no Brasil, que vendem Shopee, Mercado Livre, etc., muitas vezes eles são incentivados, entre aspas, a baixar o preço para que o preço do produto dele apareça nos primeiros resultados das buscas, e pode funcionar, porque aí, de repente, se ele basear as vendas no volume, pode dar certo. Só que, dependendo da estratégia que é colocada, outro competidor vai fazer a mesma coisa, aí você tem que baixar o preço ainda mais, e aí o negócio começa a ficar inviável, né? Então, se você pensar que em cupons... que no varejo geral isso também acontece. Por exemplo, se você está vendendo um celular e esse celular não é que nem a Apple, que tem um ambiente mais controlado, é um celular que pode ser vendido por várias lojas, você vai começar a baixar a sua margem, mas vai chegar um ponto em que, de repente, beleza, você consegue até ter uma margem, mas aí tem que pagar algum imposto estadual, ou então tem que, sei lá, tem alguma questão logística e acaba derretendo essa pequena margem que você já tinha. Então, assim, não é fácil lidar com margem. Quando a gente fala de produtos na internet, geralmente o único segmento que consegue trabalhar com margens mais altas, e aí pode aplicar descontos, são aqueles que trabalham com produtos digitais, né? Livros digitais, cursos, etc. Né? Mas quando a gente está falando de produto físico, a coisa muda. E aí tem outras coisas que fazem ficar pior, né? Então começa aí com esses roubos de atribuição, às vezes de uma venda orgânica, tá tirando uma margem da loja, de algo que era para ser só da loja, às vezes, ou era de outra pessoa, né? Mas tem casos que era só da loja. Eu citei, novamente, não vou citar nomes, mas Tecnoblog tinha um assistente de compras do Tecnoblog, e eu sei de tudo isso porque na época a gente começou a criar scripts para monitorar esse tipo de ação, coisas que roubavam a nossa atribuição. E veja só, mesmo estando como uma extensão no navegador, a atribuição era roubada porque as lojas faziam parcerias com startups, e essas startups colocavam uma tagzinha JavaScript no footer lá do site das lojas. Então, por exemplo, esse exemplo hipotético que eu dei aqui de recuperação de carrinho de compras, né? Esse script não fazia só isso. Às vezes o script estava lá para recuperar carrinho de compras, mas aleatoriamente ele fazia um cook stuffing ali, porque o usuário chega na hora de pagar a compra, ele espera o usuário fazer a última ação ali, digita o cartão e clica em comprar. Não tem como ter nenhum clique depois desse. Clicou no comprar, injetava um cookie na máquina do usuário para ganhar a atribuição daquela venda. A gente, com a extensão, teve uma época que a gente começou a monitorar, a gente chegou a perder mais de 50% das vendas da extensão. Caraca. Com esses scripts, com esses truques. Dependia da loja, né? Mas sim, chegamos a perder. E por isso, as lojas nem sabiam que isso estava acontecendo, ninguém podia falar para as lojas que estava acontecendo. Esse não era o produto que as lojas estavam contratando. As pessoas os caras só usavam, só faziam isso também. Então, estavam oferecendo algum serviço e, vou colocar esse scriptzinho aqui. Ninguém vai saber. Fazer aleatoriamente também, não era em todas as compras, né? Porque senão, ia ficar bizarro. Aparecer no relatório da loja ali, você deve 5 milhões de reais aqui para extensãozinha de recuperação de carrinho de compras, né? Caraca, você recuperou tudo isso de compra? Não. A maior parte era o cook stuffing, sabe? O cook dropping ali. Então, assim, a gente chegou a monitorar e, assim, até dentro da loja era uma briga entre os scripts, saca? Tinha o script A, o script B, o script C, cada um com um propósito que tava ali fazendo esses esqueminhas de roubar atribuição. E, cara, os caras tinham escritório gigantesco no Rio de Janeiro, sabe? Prédio chique, na Barra, não sei da onde. Assim, era surreal. Enfim, é isso. Como falei, não vou citar nomes, não vou falar nada, obviamente, mas só para o ouvinte entender um pouquinho mais, né? Essa história da Honey explodindo agora, mas
o buraco no mercado de afiliação é bem mais embaixo, existe há bastante tempo, vai ser muito difícil de resolver, porque envolve, assim, muitos atores diferentes, saca? Não são só quem tá fazendo a traquinagem que tá ganhando, né? Tem mais gente envolvida também na parada. E aí vem o Google tentando resolver esse problema, né? No Chrome, que seria um problema que as redes de afiliação deveriam estar de alguma forma monitorando. Talvez elas nem tenham preparo técnico para fazer esse monitoramento e tal, né? A tecnologia para isso realmente um trabalho de enxugar gelo, porque você vai fazer uma parada, algum espertinho vai descobrir outro jeito, e o risco é esse, descredibilizar o mercado todo de afiliação e as lojas ficarem descrentes e desistir de tudo. E aí o que a gente vê são lojas lançando iniciativas próprias, provavelmente porque elas já estão mais educadas com relação a essas questões, né? Então... por exemplo, a Amazon tem o programa de afiliados próprio dela. Então, é um ator a menos envolvido no processo. É a própria Amazon que monitora. A Amazon não aceita rodar nenhum script de terceiro, até onde eu sabia, lá em 2017, né? Dentro do site deles. Afinal, a Amazon é autossuficiente em tecnologia, eu imagino. Né? Não precisa de uma startup para recuperar carrinho de compras da Amazon, por exemplo. O Mercado Livre também, né? Tem o programa próprio. E, curiosamente, são os 2 programas que a gente mais usa no Tecnoblog e são os programas que a gente vê que dão mais resultado. Porque quando a gente testa outros programas, é tipo assim, a gente mandou 10 mil cliques para a loja. De repente, comparando loja A com B. Aí, nessas lojas que tem programa próprio, 10 mil cliques rendeu, sei lá, R$2.000 de comissão. Um dia bom que rola uma promoção boa de um Galaxy S20, né? Alguma coisa muito específica. R$2.000 de comissão. Aí a gente manda para um outro programa, para uma outra loja que tá trabalhando com alguma outra coisa externa, tarará, rende, sei lá, R$200 de comissão. E tipo, como? Ok, uma parte da galera pode não comprar porque, Mercado Livre e Amazon são benchmarks, né? Todo mundo tem conta, todo mundo confia, a entrega é rápida, a cobrança ali é fácil, enfim. Então, a gente já falou isso outras vezes, né? São lojas de preferência. Então, muitas vezes a pessoa, mas tem que criar conta nessa loja, mas não gosta dessa loja, né? Ok, então uma parte vai embora aí. Mas 10% do resultado das outras é uma diferença gritante, né? Acho que tem outras coisas acontecendo aí para explicar a situação. Se vocês soubessem o que acontece no mercado de marketing de afiliação, ficariam enojados. Agora vocês sabem, gente, podem ficar enojados. Mas é isso, agora o Google com esse update estabeleceu que, abre aspas, links de afiliados, códigos ou cookies só podem ser incluídos quando a extensão fornece um benefício direto e transparente ao usuário relacionado à funcionalidade principal da extensão. É uma afirmação bem subjetiva, né? Afinal, até na discussão aqui a gente está perguntando, né, o que é um benefício transparente, direto, mas o Google é famoso por isso, ele faz as guidelines de forma meio subjetiva e aí a decisão final é deles. A nova política também proíbe explicitamente injetar links de afiliados sem ação relacionada do usuário e sem fornecer um benefício tangível aos usuários. Mas como já ficou claro aqui, a ação não era o problema no caso da Honey. Eles tinham um hackzinho para fazer existir alguma ação. Mas enfim, acho que a questão que fica é como que o Google vai monitorar essas extensões e como que ele vai conseguir identificar os benefícios diretos e transparentes. Se isso é possível de fato, acho que essa é a dúvida. Eu acho que aqui eles simplesmente fizeram essa nova política meio que para se resguardar juridicamente. Falar, olha, a gente tem uma lei aqui que proíbe e tal, então se der algum rolo aí a gente não tem culpa. Eu acho que é mais ou menos isso, porque tecnicamente... exato. Ou então, de repente, alguém pode fazer uma denúncia e aí a partir dessa denúncia você consegue excluir aquela extensão por haver uma base legal para isso. Mas, do ponto de vista técnico, eu acho que nem o próprio Google deve saber o que fazer ou às vezes nem tem interesse, porque se pensar bem, isso não é um problema do Google em si, né? É óbvio que ela tem a responsabilidade de colocar extensões, disponibilizar extensões para os usuários que sejam legítimas, que não tenham nenhum tipo de prejuízo, que não tenham malwares e etc. Mas, com base na quantidade de extensões que existem, é tecnicamente viável fazer uma fiscalização uma a uma. Então, o máximo que a empresa pode fazer aqui é
colocar algum mecanismo que faz testes, mas nesse tipo de caso aqui específico, é algo tão sutil que eu não sei como fazer isso sem de repente causar algum prejuízo. De repente eles acabam bloqueando uma extensão legítima por ter um falso negativo, né? Então é uma questão complicada de lidar. Mas acho que a partir do momento que existe a regra, e essa regra começa a valer a partir de junho, né? Não é agora ainda. Esse é o prazo que as ferramentas têm para se adaptar, né? As regras novas. Abre espaço para que os usuários possam reportar, mas principalmente quem vai reportar não são os usuários, são os concorrentes, né? São os concorrentes que, como eu falei, é um mercado selvagem, então os concorrentes, a partir do momento que eles começam a suspeitar que alguém tá fazendo alguma coisa, ou que eles fazem ali, olha pelo inspetor do Chrome mesmo, né? Igual o Megalag fez e vê isso acontecendo, eles vão reportar, eles vão gravar um videozinho, eles vão fazer screenshots e tal, e vão mandar pro Google. Então o próprio mercado passa a se regular de certa forma, né? Um denunciando o outro, mas precisava ter esse agente interessado em resolver o problema, né? Interessado em falar, não, peraí. Exato. Peraí, isso aqui é demais, né, amigo? A questão é que isso não resolve o problema que eu citei antes, dos scripts que rodam dentro das lojas. Também não sei qual é o tamanho desse problema hoje em dia. Citei o meu caso de 2017, né? Pode ter piorado, pode ter melhorado. Mas, pelo menos, dentro do navegador, aparece aí um agente disposto a falar, não, a gente vai tirar do ar e é isso. Aí não tem mais como instalar a extensão no Chrome. Eu acho que essa nova política do Google e também essa história toda envolvendo a Honey podem dar espaço para que se crie uma associação para cuidar disso, da mesma forma que existe, por exemplo, a IAB, que lida com anúncios na web. Ela padroniza os formatos de anúncios, faz uma série de recomendações de boas práticas para você colocar esses anúncios nos sites, em aplicativos e etc. Não, eu não estou dizendo que isso resolve o problema, mas pelo menos serve de norte para que você possa criar uma cultura no mercado que façam as empresas envolvidas ficarem mais atentas a esse problema. Então, na hora que uma empresa for criar uma extensão, vai surgir, por exemplo, um concorrente da Honey, ela já vai ter como base essa norma criada por essa entidade com o intuito de futuramente evitar problemas legais e tudo mais. Porque a questão é que se existir uma entidade que cuide disso, as empresas vão pensar 2 vezes antes de tentar fazer alguma maracutaia, ou elas vão pensar 2 vezes, ou então vão elaborar um esquema ainda mais sofisticado, né? Mas pelo menos elas vão ter um trabalho a mais para fazer a implementação dessa maracutaia, porque elas sabem que agora existe uma padronização no mercado que fica de olho nesses aspectos, né? Então, eventualmente, a mentalidade vai ser essa. Eventualmente, se a gente fizer alguma coisa errada, vai cair, a nossa casa vai cair. Então, sabe, é algo que, assim, não vai resolver o problema, mas talvez dificultar essas ações que são tão maliciosas e, ao mesmo tempo, sofisticadas, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você tinha ideia do que estava acontecendo por trás ali na sua máquina, quando você fecha uma compra através de uma indicação, ou utilizando alguma ferramenta. Garanto pra você, qualquer ferramenta, ela pode ter outro nome, ela pode não ser de cupom, ela pode ser de qualquer coisa. Se tem relação com compra e é uma extensão, o modelo é afiliação, é cookie, tá acontecendo exatamente essa dinâmica do clique, né, do cookie na sua máquina. Manda pra gente seus comentários, o que você acha que vai acontecer com a Honey também. Manda lá na caixa postal Tecnocast no Telegram ou no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @josué_de_olive, você me encontra quase sempre no Threads. Eu sou @a_namarques. E eu sou @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.